certinho vocês? Quem está aí? Vamos ver o pessoal chegando. Hoje a gente vai falar sobre intestino. Essa coisa do conexão, né, do intestino. No aspecto físico e na nossa alma. Diz aquilo que está no nosso sistema familiar. Aquilo que a gente traz como dinâmicas de amor cego, sacrificial. Aquilo que muitas vezes nos contempla e machuca, né, o corpo físico por conta dessas dinâmicas. Jacira, seja muito bem-vinda. Vou falar sobre intestino hoje. Essa conexão de corpo e alma. Se você conhece pessoas que têm essa dor em relação ao intestino, já encaminha essa live para que a gente possa levar essa informação para o maior número de pessoas. E aí, sem enrolação, né, minha gente? O que eu entendo? Todos os sintomas, especialmente sintomas importantes, né, dentro daquilo que eu venho estudando, eles têm uma conexão com o nosso aspecto emocional. É lógico que um dia que você fica sem tomar água, por exemplo, o teu intestino ele vai prender. Se foi viajar, comer um negócio diferente, seu intestino talvez ele mude, o teu corpo talvez ele mude. De uma forma bastante pontual. Porém, os sintomas que eles persistem, os sintomas que ficam na nossa existência, que demora, né, para conseguir olhar e trazer um lugar de equilíbrio e cura, é porque ele tem uma mensagem ali, principalmente os diagnósticos mais difíceis, né? Uma síndrome do intestino irritável, um câncer até, ou outros sintomas que ficam por muito tempo, que não vão embora. O nosso corpo ele é um grande mensageiro do nosso inconsciente, das nossas emoções e desse lugar da alma, que são as dinâmicas inconscientes que a gente traz em relação à nossa família. E quando a gente fala de intestino no aspecto físico, então a gente vai dividir essa conversa em duas camadas, o aspecto físico e a alma. No aspecto físico, o nosso intestino, o que acontece na digestão, né? Vamos começar do começo. Você come um alimento, mastigou na boca, então o processo de digestão ele começa na boca, com algumas enzimas que estão na nossa boca e com a mastigação. Se a mastigação não é eficiente, a absorção não vai ser eficiente. Então, a partir disso, ele vai através do seu esôfago, cai no estômago primeiro, no estômago vai continuar esse processo de digestão, que não é uma super máquina trituradora, é bem devagarzinho, levezinho, tanto que a gente não sente um negoção lá dentro, né? O estômago, ele vai fazer esse processo digestivo com um pequeno movimento, muito sutil, muito, muito sutil, além do aspecto químico, que é através de um ácido, que é um ácido leve. E aí, depois disso, por isso que a mastigação é tão importante. Depois disso, o alimento, ele vai cair no nosso intestino. Primeira parte do intestino, a gente absorve coisas. Então, os nutrientes, os aspectos metabólicos, fibra, carboidrato, proteína, gordura, tudo que nós precisamos para o nosso corpo vai ser absorvido do intestino para a corrente sanguínea. E depois, numa parte final do nosso intestino, aquilo que o nosso corpo não quer mais, aquilo que não é mais necessário para o nosso organismo, ele vai ser reabsorvido para o teu intestino para ser eliminado através das fezes. E aí, o que acontece? No intestino, para que tudo isso aconteça, é muito importante a microbiota intestinal. Você já deve ter escutado falar sobre as bactérias do nosso intestino, que elas vão participar dessa absorção de nutrientes, de todo o equilíbrio da nossa flora, da nossa microbiota. Essa microbiota, ela vai ter um grande impacto, tanto na absorção de nutrientes, como na nossa sensação de bem-estar. Uma grande parte da serotonina, que é o nosso hormônio de bem-estar, ele é produzido no intestino e via nervo vago. Ele manda uma mensagem para o nosso cérebro para estimular a também produção de serotonina no nosso cérebro e essa sensação de bem-estar. É por isso que tem até aquele nome, quando o intestino não tá funcionando, a pessoa fica enfesado, que é quando tá bravo, irritado, muda o humor, fica tudo esquisito quando o intestino não funciona, por conta dessa conexão do nosso intestino com as nossas emoções. Ao mesmo tempo, quando a gente tá estressado por algum motivo, né, que tem dinâmicas emocionais, que libera cortisol, sempre que tem liberação de cortisol, isso muda o pH do nosso intestino e vai impactar na sobrevida desses micro-organismos que vivem lá. E quanto mais estressada a gente tá, quanto mais liberação de cortisol,
pior é essa microbiota intestinal. Ela fica de uma forma que o biofilme, toda essa camada protetora que ela tende a fazer no nosso organismo, não fica tão eficiente. E aí, gente, pensa que a microbiota intestinal são seres vivos. A nossa emoção é vibração, assim como a sobrevida desses seres vivos, que vão sobreviver ou não, de acordo com a nossa vibração. Então, aquilo que sobrevive de bactérias, de micro-organismos no nosso intestino, está conectado com a emoção que você está vibrando. Então, se você está vibrando medo, ansiedade, vergonha, estresse, vão sobreviver micro-organismos no seu corpo condizentes com essa vibração. Se você está vibrando alegria, felicidade, paz, contentamento, emoções de mais alta frequência vibratória, você vai permitir que sobrevivam no teu intestino todo, o teu corpo, micro-organismos da mesma frequência vibratória. Beleza, segura essa informação. E aí a gente vai para o lugar de quê? Quando a gente fala sobre somatização dos sintomas e esse lugar um pouco mais sutil, o que significa o intestino? A possibilidade de absorver coisas e deixar ir aquilo que já não faz mais sentido. A gente só absorve a vida através do intestino. O intestino é por onde a gente absorve os nutrientes, aquilo que te permite viver, aquilo que te permite estar aqui. Então, quando a gente fala do conectando o aspecto físico com o contexto da alma, quando é difícil tomar a vida dos nossos pais, quando é difícil aceitar aquilo que a gente recebeu de verdade, é difícil absorver nutriente. É difícil o intestino que funciona bem. É difícil o intestino saudável. Porque não tem permissão para absorver a vida. Pegou essa informação? Não é muito profundo e lindo? Por quê? Não adianta ficar tomando psyllium, gel de linhaça, collagen gut, glutamina, 1.400 probióticos, se você não tá absorvendo a vida mesmo, inteira, como ela é. Porque essas estratégias, duas possibilidades, ou elas não vão fazer efeito, ou ela só vai fazer efeito enquanto você usa. Ela não vai ter um lugar de tratamento e cura, ela vai ser paliativa. Vai ser uma tentativa de cuidado na base da força. E sim, às vezes, por conta dos nossos diagnósticos, por conta de alguns processos internos, tem pessoas que vão precisar tomar um probiótico ou um collagen gut, alguma coisa que recupera o intestino, um biointestino, todas essas substâncias que são excelentes e que recuperam o intestino por um longo período. E tá tudo bem, faz parte do tratamento. Acolher a medicina e tudo aquilo, né, que também está a serviço, faz parte. Só que não é suficiente, é pouco. Quando a gente coloca todas as nossas fichas de confiança só no externo, é superficial. A gente fica refém do externo. Agora, quando você se permite olhar para dentro, olhar para o teu intestino, conectar com ele e entender, tá, o que é que eu não tô absorvendo da vida? O que é que eu não tô querendo deixar ir? E aí o meu intestino fica assim, preso, segurando tudo aqui dentro. O que é que eu não tô conseguindo absorver e eu fico com essa diarreia, essa desinteria que nada fica, nada para. Esse intestino inflamado, machucado, com feridas. O que é que em mim tá machucado? No meu sutil. Conforme a gente vai curando o sutil, o intestino tem permissão de ser curado. E isso muda a vida. E não quer dizer que agora você sabendo dessa informação, vai acontecer de assim, ó, de um dia para o outro. É um processo de vida. É uma caminhada de cura da tua alma através do corpo físico e do corpo físico através da alma. As duas coisas acontecem juntas.
certo? Sejam muito bem-vindas, Margarete e Bia! Estamos falando sobre intestino e a conexão do nosso intestino no corpo físico com a alma. E o quanto que isso fala sobre a nossa permissão de absorver a vida como ela é. Então, voltando. Quando a gente tem uma resistência em relação aos nossos pais da forma como eles são, a vida da forma como ela chegou até a gente. Então, eu tive uma infância sofrida, eu tive pais que foram negligentes, ou eu não gosto desse comportamento do outro, ou eu recebi ausência, eu recebi violência, eu recebi coisas que... Gente, não tô negligenciando as coisas que são dolorosas na vida da gente, e nem especialmente na de vocês, tá? Não é sobre passar a mão na cabeça e dizer que tá tudo bem. É sobre reconhecer que os nossos pais dão o que tem. Aquilo que foi possível. E a gente não nasce na família errada. A gente nasce no lugar onde o nosso coração, a nossa alma precisava para aprender determinadas coisas, para poder evoluir enquanto espírito, enquanto seres humanos. E aí as mazelas que nos acometem, elas fazem parte disso tudo. Num lugar de reconhecimento de quem a gente é. Que somos muito maiores do que isso aqui. Muito maiores do que essa experiência, esse corpo físico nessa vida. A gente tá aqui para aprender coisas. Para se libertar. Não é se livrar. É se libertar de algumas travas e mazelas. Eu tô adorando essa palavra, mazelas. É se permitir curar as nossas feridas para caminhar em frente. Para numa próxima experiência não precisar passar pelas mesmas dores, não precisar reviver as mesmas feridas. Então, a cada experiência, conforme a gente consegue olhar para trás e concordar com a vida como ela é e aquilo que a gente recebeu, o nosso corpo vai se curando também. E o intestino também é sobre isso. É sobre você se permitir viver. É sobre você se permitir absorver a vida da forma como ela veio até você. E nessa existência, ela veio assim. Com essas dores, com essas características, com essas coisas que você trouxe e viveu. E aí a gente fica apenas com aquilo que é nosso. Se permitindo viver apenas aquilo que é seu. Se permitindo lidar com os medos, deixar ir o que não cabe. E sim, porque tá conectado. Muitas vezes acontece de, eu tenho um diagnóstico no intestino, eu como tudo certinho, eu tenho uma rigidez até nessa alimentação, nesses cuidados, e não vejo resultado. Outras vezes, eu tenho uma dor, eu tenho um sintoma, algo importante em relação ao meu intestino, e tem um sabotador muito importante, que eu não consigo sustentar as práticas de alimentação que melhorariam o meu intestino. As duas coisas são sintoma. Tanto você, apesar da rigidez, não melhorar os sintomas, como você não conseguir manter os hábitos que cuidam do seu intestino. E vale olhar para as duas partes, vale olhar tal que me impede de sustentar os hábitos que cuidam de mim. Assim como o que me impede de absorver a vida, apesar do meu esforço de fazer no braço. A gente não consegue fazer no braço. A gente não consegue. Não é no braço, é no coração, é no sentir, é na entrega, é da renúncia daquilo que a gente ainda quer enquanto criança, para a aceitação da vida como ela é, para que a gente possa agir enquanto adulto com aquilo que a gente tem em vida. Faz sentido? Porque conforme a gente se permite essa conexão, desse olhar para dentro, desse perceber o corpo,
os sintomas. E esse receber da vida da forma como veio e da forma como é, essa aceitação dos nossos pais com aquilo que eles tiveram para oferecer, ainda que tenha sido diferente do seu desejo, ou do que você entrega para os teus filhos e gostaria de entregar, ou daquilo que você queria ter recebido. Porque a vida não é sobre os nossos desejos e expectativas. Ela só é. E conforme a gente vai, sim, também não é sobre negligenciar e deixar de fazer aquilo que é necessário e importante, né? Que é a sua parte. E sim sobre concordar com o que você recebeu. Conseguir olhar para os teus pais e concordar com a vida como ela é. E a partir disso, fazer diferente. A partir disso, se permitir viver com alegria. A partir disso, encontrar mais leveza na vida. E o como? A gente faz isso no consultório, a gente faz isso no Conexão com a Vida, a gente faz isso no box de meditações sistêmicas, no Caixa de Pandora. A gente faz isso aprendendo qual é o seu lugar, qual é a sua postura de conexão com a vida, literalmente, de poder usufruir da vida, aproveitar daquilo que você recebeu, de ir deixando vir para o teu coração de uma forma bastante amorosa esse reconhecimento em relação à vida que você recebe. Porque assim a gente consegue ficar só com o que é nosso e ao mesmo tempo absorver tudo, para que o seu intestino ele possa absorver tudo o que você recebe. E seguir saudável em relação ao teu corpo, porque da mesma forma que o intestino ele absorve a vida, ele absorve os nutrientes que vão te permitir ter mais saúde, mais vitalidade, um cabelo mais bonito, uma pele melhor, fazer músculo, perder as gordurinhas e tudo mais. É o intestino que vai, inclusive, influenciar na sua vontade de doce. Porque o quanto que, olha, gente, é bonito demais, o quanto que um vazio interno de uma carência que te leva a comer doce tem a ver com a sua vibração e com a não absorção da vida como ela é. E aí sim, a sua microbiota intestinal vai impactar na sua vontade de doce. Porque ela vai ter uma influência na sua resistência à insulina. O corpo e a alma, eles estão juntos, tá no mesmo lugar. Eles se comunicam o tempo inteiro. Por isso que o corpo é mensageiro da alma. As mensagens são sintomas. Conforme a gente vai olhando e conectando todas essas informações, vai ficando mais fácil de entender o que é que o teu corpo está querendo te dizer. O que é que ele está te convidando a mudar internamente, a mudar a sua forma de ver a vida, de lidar com a vida. Não é só sobre colocar uma colher de chá de psyllium no seu café da manhã todos os dias para fazer o seu intestino funcionar. Não é só sobre você tomar 3, 4 litros de água todos os dias. Também é sobre você se permitir ter a disciplina de tomar água direitinho. De você se permitir ter a disciplina de fazer o que é necessário para cuidar do teu corpo físico. Porque o corpo físico precisa de nutriente. Mas o que vai te permitir absorver e usar, usufruir desses nutrientes é o aspecto emocional. Caso contrário, vai tomar água e não vai adiantar nada. Vai comer verdura e não vai adiantar nada. Vai comer o psyllium e não vai adiantar nada. Tá junto. E aí, é por isso que quando a gente olha só pro físico e faz na base da força, ele funciona por um período e depois para de funcionar. Porque não é só sobre o físico, eles estão juntos. Então precisa cuidar juntos para que caminhe e você encontre cura dentro de você. Faz sentido? Me conte. E aí é isso. Resumindo,
no nosso intestino no corpo físico, ele é responsável pela absorção e excreção de coisas. Ele absorve o que é necessário e ele deixa ir o que você já não precisa mais. No sutil, o intestino ele vai te auxiliar a absorver o que te mantém viva. Então, ele faz parte de absorver a vida que você recebeu dos seus pais e de deixar ir aquilo que já não te cabe mais. Enquanto a gente não consegue reconhecer e absorver a vida como ela é, e enquanto a gente fica segurando aquilo que já não nos cabe mais, o intestino, ele vai dar ruim. Então, é preciso olhar para as duas partes, tanto o aspecto físico quanto o sutil. Beleza? Super extra, tudo isso que eu tinha para hoje. Se fez sentido para você, encaminhe essa live para outras pessoas, para que a gente leve essa conexão, essa expansão de consciência mesmo desse olhar, sabe? Para outras pessoas. E é isso. Se você quer olhar para tudo isso, eu vou adorar te receber no consultório, ou no Conexão com a Vida, ou no Caixa de Pandora, no Chega de Dietas, em qualquer uma das estratégias que você pode estar mais pertinho de mim, olhando para o teu corpo de uma forma específica. Super beijo para você e até breve. Semana que vem teremos outra live. Beijo, beijo.